Olá, reiniciando aqui a live. Hoje eu vou conversar com a Meire de Bartolo, que é professora de biologia, ela é líder de equipe de professores. A gente vai conversar sobre os desafios da pandemia e eu já vou colocar a Meire. A gente começa a acertar dessa vez. Agora sim! Opa! Você vê que coisa! Eu estou ficando experiente em perrengues de live. Vou virar uma É isso consultora. aí, é isso aí. Nada, olha, mas o velho truque de desliga e liga de novo, né? Fecha tudo e começa de novo. Ele funciona, aí, ele continua Ele funcionando. funciona, ele funciona. Acessa a filha, né? E, bom, a gente conseguiu. E eu tô, Isso aí, a é isso parte aí. desse nervosismo todo do perrengue, que já está É. passando, eu estou muito feliz, Sibeli, muito agradecida pelo seu convite. Estou muito animada para a gente ter essa conversa aqui. Ai, que bom, que bom. Como agora eu comecei e já coloquei você aqui para a conversa, eu nem tive a chance de falar para quem está aqui nos acompanhando, que a gente se conheceu no curso de pós-graduação do Einstein, o curso de gestão de emoções nas organizações, né? E que é um curso de formação de professores do programa Cultivando Equilíbrio Emocional, e que eu fiz esse convite e você aceitou, que também eu já sou grata por você topar essa maluquice que a gente vai inventando aqui na pandemia. E a gente vai falar sobre isso, né? Acho que a pandemia é o grande assunto, é o que está nos trazendo mais desafios, né? Eu acho que a vida é cheia de desafios sempre, mas com a pandemia vem muito mais coisa, né? Então, eu queria ouvir de você, né, que é há 30 anos da área de educação, uma experiência Arredondando, prática, né, uma experiência muito prática aí nessa área. Queria ouvir com você. As aulas paralisaram, né? Escolas estão fechadas, né? O presencial ele já há 3 meses que não tem mais. Como que isso afetou tanto os professores como os pais, quanto os alunos, né? Qual que é a tua visão aí depois de 3 meses já, né? 3 meses. Isso. Olha, vou começar falando da parte que me toca profissionalmente, a parte dos professores, né? Então, Uhum, há 3 meses a escola anunciou que a partir da semana seguinte, era em torno do dia 11, 3 meses mesmo, fisicamente está fechada. E que os professores tinham o desafio de se organizar para continuar enviando os seus materiais e aulas, continuar o processo de ensino-aprendizagem agora à distância. uhum, Então, a escola que eu trabalho, Sibeli, é uma escola particular com uma ótima infraestrutura de tecnologia. E mesmo assim, mesmo com um bom suporte, foi um sufoco para que tudo uhum. começasse a se movimentar, né? Se fosse fazer um paralelo aí com um espetáculo, os bastidores quase Uhum, incendiaram, né? E nesse processo todo, para resumir a princípio, os professores tiveram todos que se reinventar. Eu acho que se eu tiver que escolher um verbo, é isso. Se reinventar na forma uhum, de montar uhum, suas aulas, gravar suas aulas, produzir os seus materiais, porque a sala de aula física era o nosso território conhecido. E nesse território, nessa delimitação, você tem horário, você tem sinal, uhum, você tem a disposição dos alunos, olho no olho. E você tem, a gente teve que sair desse ritmo conhecido
né? Dessa funcionalidade que todo mundo conhecia para entrar num campo desconhecido, virtual, que era uma sala a ser construída. Então, para resumir, um grande desafio, e o professor, ele abraçou heroicamente essa empreitada. Isso para falar o mínimo de largada. O que você está me falando, Meire, é algo que talvez outros profissionais também precisaram enfrentar, que é essa adaptação à distância, né? E principalmente uma coisa importante que você falou, né? Que é o novo, né? Enfrentar o novo. Porque sempre que há uma mudança e que a gente... agora é assim. Então, você está acostumado de um jeito, agora não é mais. Agora é de outro jeito. E aí surge uma insegurança muito grande, né? Será que eu vou conseguir? Né? Muitos já logo de cara falam, não, a aula à distância não funciona, o aluno não aprende, né? Enfim. E a gente também tem que lembrar que não é só uma mudança do presencial para o ensino à distância. É o à distância no meio de uma pandemia. Exato. Que torna tudo mais difícil. Eu até acho ainda que a maior dificuldade que a gente enfrenta não é o ensino à distância, não é o distanciamento físico, é a pandemia, né? Então, o que você está me falando é que os professores também enfrentaram essa questão do novo, né? Do medo do novo, e que se adaptaram e perceberam que talvez hoje, talvez por enquanto, essa seja a alternativa, né? Olha, o cenário está se desenhando, e ainda bem que você frisou bem, o novo, e não a novidade. Isso não é uma novidade. É um cenário novo, pegou todo mundo de surpresa, e ao se trazer o contexto eu vou montar minha aula aqui na minha casa, eu misturo a outros cenários da minha vida, dos meus filhos. E isso está acontecendo na casa de cada um. Né? Então, ninguém estava pronto nem organizado para isso. E, corajosamente, eu acho que a gente tem que reconhecer não só o esforço, mas o mérito e também resultados no meio de tudo isso. Né? Isso vai trazer para a educação gigantesco. E ainda sem fugir da sua primeira pergunta, você também colocou em relação aos pais, né? E aos estudantes, um dado curioso, né? A Covid-19, ela mexeu em termos de educação com 190 países. E isso colocou cerca de 1,5 bilhão de crianças jovens fora da sala de aula, em casa. Então, isso mexeu com rotina de um número muito maior de pessoas, porque as famílias aí são chamadas a isso, e esse pai, essa mãe, que não tem a menor obrigação de ser o professor, mas aí passou a ser requisitado, né, para ajudar esse filho, esse estudante, a se organizar nesse novo cenário. Ele não está pronto, ele não estava pronto. Como assim? As aulas chegando, as atividades. Como é que eu faço? Qual é o tempo disso? Então, é um enorme desafio também. E, fechando assim, não gosto de... Você vai pontuando mais o que você quer enquanto a gente está com uma conexão legal. Às vezes você dá uma falhada aqui para mim, eu tento entender o que você estava falando. Então... não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que essa pandemia ela virou a rotina de ponta cabeça, não é? De muitas pessoas do mundo todo.
Então, todo mundo, de certa forma, precisou se adaptar a uma nova rotina, né? Para alguns, rotinas muito novas, né? Como é o caso do professor que estava há muito tempo, ou a sua carreira toda, trabalhando no presencial, numa sala de aula, com infraestrutura de sala de aula, né? Com espaço, com possibilidade de troca, de trabalhos em grupo, de mudar de ambiente, enfim. O presencial ele traz mais recursos ali, né? Ou que a tecnologia também tem um monte de recursos, mas talvez limita uma série de coisas, né? Talvez um desafio em como que mantém o interesse, né? Um ensino à distância, como mantém o interesse do aluno, como que faz para os pais, né? O que se diz para os pais que estão lá? Porque é preciso ter uma privacidade, né? De certa forma, mesmo estando em casa. Agora eu vou assistir aula, então eu fecho a porta. Às vezes não dá, às vezes esse espaço não. A pessoa dorme, os irmãos dormem juntos, né? E não tem essa privacidade. Então, o que você já tem percebido aí que as pessoas estão enfrentando, estando em casa e assistindo, continuando a assistir a aula em casa? Então, você fala de dois cenários, né? O que tá bolando a aula, o professor, Sim. e aquele que está assistindo. Se aquele que está Uhum, assistindo, ele pede para não ser incomodado, ele tem que se uhum, organizar no que horas começa a aula, que horas, até quando eu tenho que entregar a atividade, tem toda essa preocupação e nem tudo flui do jeito que ele uhum, quer, porque todo mundo está em casa e todo mundo tem as uhum, suas obrigações, demandas e necessidades. Esse uhum, professor, voltando para ele teve que transformar pelo menos uma parte da casa dele, pode ser a sala, às uhum, vezes até a lavanderia, né? O uhum, quartinho lá do fundo. Ele teve que transformar num estúdio. Ele desmontou uma parte da casa dele, usando o recurso do iPad, do computador, às vezes do uhum, celular. Ele usou tudo que ele sabia e ele foi aprender muito mais, porque isso só não era suficiente, para poder uhum, pensar numa aula que atingiria o aluno dele do outro lado. Isto uhum, sem ter a possibilidade de estar olhando no olho desse aluno, sem ter a possibilidade de ter uma pergunta sendo levantada durante a aula. Sabe aquele uhum, dedinho? Sabe aquela expressão no rosto que uhum, é de dúvida, que fala: você quer me perguntar alguma coisa? O corpo se mexe, uhum, mostrando muitas vezes para a gente que se a aula tá chata, se a gente tem que acelerar, né? Esses uhum, microsinais muito sutis, eles não existem. Eu estou olhando aqui para uma uhum, tela, agora nós estamos trocando. Você me uhum, pergunta, eu respondo. Ao gravar uma aula, isso tudo está no imaginário do professor, está no que ele está planejando. uhum, E ele vai saber se isso efetivamente funcionou depois que ele publicou, depois que ele deu sequência àquilo como uhum, atividade, ele teve um retorno, e isso não em time, não é imediato. A gente teve que se ajustar a uma série de fatores. E frisando uma frase que não é minha, mas de uma professora que eu admiro muito: professor não é youtuber, não é. De repente, a gente passou a se sentir um pouco é, assim na obrigação de fazer um sucesso com as uhum, videoaulas que um youtuber faz, com toda aquela manha, com todo aquele. Uma uhum, série de uhum, coisas, até talento. E não é a nossa uhum, proposta. A gente não tem que ser, repetindo o que a professora Maria Alice é, fala, a gente não tem que ser youtuber, a gente continua sendo exatamente. professor, mas reinventando uma nova forma de exercitar isso. Então, a dificuldade está do lado de cá, de quem faz essa aula, assim como a gente reconhece a dificuldade está do lado de lá, de quem está recebendo essa aula. Ninguém está
num patamar de maior conforto. Né? Tem uma frase que diz assim, que os homens, é um ditado árabe, os homens são que nem tapete, precisam ser sacudidos. Eu acho que todo mundo foi sacudido nessa história e ninguém está assim, Exatamente. confortável. É interessante isso que você falou de não precisa ser um youtuber, né? Que é esse nível de exigência também, que no começo, né, no mês de março, abril, eu via um monte de pessoas, famosas ou não, né? Ah, agora eu vou aprender um monte de idioma, agora eu vou ler todos os meus livros, como se realmente fosse uma situação é, somente de ter mais tempo, né? Então, é como também, agora os professores vão virar todos youtubers, né? Não, não é isso. É só uma adaptação para atender uma necessidade, porque a necessidade de educação ela continua existindo, né? Como que a gente, nesse momento, quase que é tapar o buraco. Como que a gente tapa esse buraco aqui? Né? Como que a gente faz para essas pessoas não ficarem sem nada, né? E que a gente consiga, da melhor forma que cada um pode, com os recursos que cada um tem, levar atividades, conhecimento, conteúdos, para que as pessoas também utilizem esse tempo com outras coisas, que não ficar só dependendo do que a gente escolhe, né? Ter um direcionamento de como essas pessoas, esses jovens, vão usar o seu tempo em casa agora, né? Que é como você falou no início, né? Quando a gente tem a rotina de ir para a escola, você tem horário, você sabe que aula que é a primeira, que é a segunda, que aula, que dia que é a prova, que dia que tem trabalho. Você se organiza, né? Então, essa rotina, ela mudou. Primeiro Total. ela parou, primeiro ela foi suspensa, aí veio uma nova rotina, né? E o que eu queria comentar agora com você, que é uma das coisas que eu ouvi e que eu achei bem interessante, queria saber o que você pode dizer para essas pessoas. Eu já escutei algumas preocupações de alguns pais, assim, ai, meu filho, principalmente aqueles que não estão tendo nenhum tipo de aula, que realmente paralisou, ai, meu filho vai perder um ano, vai perder o ano, ai, como que pode, né? Então eu vejo, e mesmo o próprio aluno pode estar pensando nisso, ai, eu vou ficar um ano atrasado, né? O que você pode dizer sobre isso? Será que é isso mesmo? Todo mundo vai perder um ano? Ó, vou ser sincera. Pandemia. Se a gente colocar lá no Google, vai vir uma definição: doença dos povos, doença da humanidade. Uhum. Então, todo mundo está perdendo alguma coisa de muito valor. Pessoas estão Uhum. perdendo vidas, Uhum. estão perdendo empregos, estão perdendo uma série de coisas. Então, as perdas, elas têm que ser assumidas. Não é possível a Uhum. gente escapar dessa constatação. Mas, quando eu falo, como mãe, meu filho vai perder o ano, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Primeiro, existe uma diferença grande no contexto de escola particular em Uhum. relação à escola pública. Como eu te disse, a escola que eu trabalho tem o privilégio de ter uma ótima infraestrutura. Outras escolas, mesmo particulares, Uhum. tiveram um tempo maior para se organizar, o que é legítimo. E escolas com tantos outros problemas. Acesso de aluno à internet, Uhum. a questão de até se produzir aula que fosse veiculada na TV, usando até o rádio. Uhum. Isso teve um delay muito maior. Então, a gente tem que colocar isso na conta. Se a situação Uhum. brasileira, em termos de educação, já é há muito tempo crítica, é lógico. Uhum. Essa situação toda, ela trouxe um agravante muito maior e uma responsabilidade também muito maior para se pensar em como é que fica daqui para frente. Mas a gente Uhum.
tem que levar em conta que o que é se perder um ano? A menos que haja um decreto estadual, federal, olha, o ano os alunos vão ter que repetir esse ano, que eu não acredito, se contabiliza esse retorno, que existe uma previsão de acontecer, né, no segundo semestre, algumas escolas falando em agosto, enfim. Qual é a estratégia para se mitigar essas perdas, para se diminuir essas perdas, para que isso seja mais suave? Então, um plano estratégico é se dividir essa conta, não só para o segundo semestre, mas repassar para 2021. O conteúdo, ele é básico, ele não pode ser, né? Ele não pode ser renegado, mas existe aí uma visão que é estendida. Eu não vou cumprir tudo esse ano, não vai dar, assumindo perdas. Mas aquela visão restrita do nossa, eu estou perdendo, e o que eu estou ganhando? Né? Porque esses alunos também, nesse processo todo, sem querer ser poliana, né? Mas assim, é muita coisa envolvida, muita coisa a ser discutida. Então, eu acho que não corresponde à realidade falar meu filho está perdendo um ano. Né? Isso é um panorama, assim, é uma lente que merece um pouco mais de... Eu acho que atenção e cuidado. Você falou uma palavra importante, que é o mitigar, né? Que diante de uma situação tão difícil que todos nós estamos passando, como que a gente reduz, né? Como que a gente passa de uma maneira mais tranquila, né? Considerando o contexto de cada um, né? Então, quando você coloca isso em relação a quem está numa escola, com quem está em alguma série, né? Talvez se preocupar nesse momento se vai continuar um pouco mais, se vai continuar. O que importa é o que você falou, o conteúdo de alguma forma vai ser dado, né? Em algum momento esse conteúdo vai chegar para a pessoa, né? Então, nesse momento aproveitar ou passar por essa fase de uma forma onde os problemas sejam minimizados, né? É nesse sentido, né, que você falou. É no sentido de administrar, com pé no chão, com responsabilidade, assumindo, porque aí a gente consegue planejar melhor. O que vamos fazer daqui para frente? Não é o dourar a pílula, não é vamos diminuir o problema. Não, nós vamos ter que encarar, administrar e ver qual é a melhor forma de lidar com isso, porque, sem dúvida, junto com a saúde e a educação, são pilares fundamentais. Tem um comentário aqui, Rosa, acho que é isso o nome dela. Temos a oportunidade de aprender outras coisas, como a capacidade de adaptação e de enfrentar desafios. Diante de uma adversidade, né, diante das adversidades da vida, a chance grande da gente aprender com a dificuldade é muito grande, né? Então, essa capacidade... Primeiro, a gente entender que a gente tem essa capacidade, né? A gente já tem essa capacidade de adaptação. Acreditar nela. E usar, né? E colocar em ação. Colocar em ação. E aproveitando, Rosa, querida, muito beijo para você. Olha, nisso de aprender, né, Cibele? Eu falei que o professor saiu aprendendo, mas o mais bonito nessa história é que a gente não fez carreira solo. A gente foi aprender com os nossos pares. A gente foi ver a aula do colega e perguntar como é que você fez isso? Como é que você edita o filme? Como é que você pensou? Que ideia legal a sua estratégia. Olha que proposta linda que você fez para os seus alunos. E quem sabe mais tecnologia
né? Dando apoio, ensinando a gente. A Rosa é minha parceira, amiga de longa data, é Uhum. do time da tecnologia. Sem esse apoio, aí a gente iria uma distância muito curta, né? Foi uma junção de união mesmo de forças e de Uhum. vamos aprender e vamos aprender coletivamente. Eu diria que esse é um aspecto que eu ressalto positivo, né? Uhum. O aprender junto. É o que eu tenho A sentido. colaboração, né? Eu acho que está todo mundo percebendo, quem ainda não tinha percebido, né? Que a gente depende dos outros para tudo, né? Então a pandemia também trouxe essa, né? Jogou na nossa Interde- cara, na verdade, jogou na Interdependência. nossa cara. Jogou na cara, você sabe fazer, legal, mas não vai continuar fazendo do jeito que você fazia. Vai Uhum, precisar compartilhar, vai precisar isso. assumir que depende do outro. Uhum, E outros aspectos, e que sente falta também do outro. uhum, A escola é, nunca se fez sentir tanta falta. Eu acho que os estudantes, eu tenho ouvido isso dos alunos, né? uhum, Eu tenho saudade até das aulas que eu falava que eram chatas. Eu quero voltar, eu quero voltar. Então, nessa ausência, a gente muitas vezes uhum, realça um valor daquilo que estava ali disponível, estava é. ali todo dia. Porque está faltando. É um momento muito rico, Sibeli, É, muito é rico em verdade. aprendizado. É verdade. Uma outra coisa que eu reparei, né, com as pessoas que eu tenho conversado, com clientes, com amigos, que é aquela questão de que antes da pandemia muito se falava assim, eu gostaria de ter mais tempo com a família, né? Hum, Era uma queixa padrão, até padrão, né? É uma queixa. Eu queria. Se eu pudesse ter mais tempo com a minha família, com meus filhos. E, de certa forma, né, as pessoas estão com mais tempo agora, tendo que conviver e estão tendo que lidar também com essa questão de ficar muito tempo junto, sem ter uma rota de fuga, né? Sem ter isso. por onde escapar. E E eu tenho escutado coisas interessantes sobre. Agora eu estou acompanhando os meus filhos crescerem, né? Quem tem as crianças pequenas ou quem tem filhos mais adultos também, que estão aprendendo a conviver, estão usufruindo, né? Claro que no primeiro momento foi uma coisa de choque, de ter conflitos, né? A gente escutou histórias, inclusive na China, que aumentou o número de divórcios, né? Tudo isso faz parte aí dessa questão, né, de ficar Esse muito cenário. tempo junto. É. Mas como que você está vendo assim esses pais que agora estão percebendo, talvez, dando conta do trabalhão que é ensinar uma pessoa de ficar ali? Como que você vê isso? Uau, uau. Ó, em vários níveis também. Desafio um pouco a bobagem. Você está falando do ser chamado para ajudar no aspecto de ensino Uhum, acadêmico, a tirar dúvida. Eu tinha falado da organização dessa criança. Tem pais em que o pai pega um filho, a mãe pega outro, porque para eles conseguirem administrar. Bom, isso no quesito de conteúdo, de escola, de atividade escolar. uhum, Agora, a convivência sem as rotas de fuga que você está falando, é claro, acirram-se os conflitos. Os uhum, humores, eles não se mantêm estáveis, né? As pessoas não uhum, mostram, especialmente para quem
quem é mais próximo e querido dela, só o seu lado doce e agradável, né? Uhum. Então, as tensões, elas também afloram. Uhum. Tensões por coisas mínimas, do tipo a louça acumulada. Né? Uhum. É justo só essa mãe lavar essa louça ou só esse pai? Né? Se essas crianças já são capazes de colaborar com alguns afazeres. E Uhum. isso tudo requer muita, eu diria, flexibilidade, muita. Uhum. E muita serenidade para a gente não deixar o copo encher e transbordar e aí ter uma explosão e nem Uhum. ter aquela rigidez do a regra é essa. Quando a gente for por esse caminho, vai ser mais fácil que os Uhum. conflitos aflorem. Mas se a gente vai mais num princípio que é aceitável, que é justo, a Uhum. casa é de todos nós estamos ocupados, todos nós temos as nossas tarefas, e trazer o princípio da colaboração, o princípio do vamos, que aí não fica pesado para todo mundo, Uhum. eu acho que passa a haver uma oportunidade de contribuir para a autonomia Uhum. desses filhos, dessas crianças, né? Elas Uhum. passam, é claro, não vão amar num primeiro momento, pô, que legal, minha mãe me escalou para lavar louça hoje, ela tá me achando muito importante. Não tô também falando isso. Mas isso está semeando uma semente do aprender a Uhum. cuidar de si, desenvolver, Uhum. educar, o Paulo Freire falava, desenvolver para autonomia, né? Então, Uhum. jogar um pouquinho mais a responsabilidade na mão deles. Também, outra palavra que me vem, Cibele, é não ter medo de expor a sua vulnerabilidade. Uhum. Às vezes, dizer, confessar, olha, tá É. difícil para mim e para você. Uhum. Ao mesmo tempo que eu tenho coragem de dizer que não está fácil, pode-se abrir um espaço para escutar o outro, que também não deve estar fácil para ele. E pode ser Uhum. uma criança, pode ser o adolescente, eu tenho 2 adolescentes. Uhum. Então, a gente tem aí um campo de desafio, mas um campo também promissor. Eu não só acredito, como muitas vezes eu vejo provas muito evidentes disso, de estreitamento de relações, de melhoria de Uhum. qualidade de relações Uhum. entre pais e filhos, sem Isso. desprezar a dificuldade. Então, mas talvez a dificuldade em comum, né? Ela traz esse benefício de você já sabe que está todo mundo sofrendo, né? Então você já essa vulnerabilidade a gente já tem isso como dado. Tá difícil para todo mundo, então vamos nos ajudar. Talvez um dia está mais difícil para um, aí os outros ajudam. No outro dia está mais difícil para o outro, enfim, e vão se ajudando, a colaboração aparece de novo, né? Essa questão do estar junto, de oferecer a escuta, de oferecer a atenção. Olha, estou aqui, pode falar que eu estou te ouvindo. Também está difícil para mim, mas eu quero ouvir você. E se ajudar, e aí no se ajudar, como você falou a questão dos professores se ajudando, né? É se ajudar no sentido do que cada um tem já de melhor ali, que pode ajudar. Então, se é um que entende mais de tecnologia, ajuda. Se tem algum que já teve alguma outra experiência, se tem alguém que está mais sozinho, até outras questões, né? Questões financeiras também. Às vezes as pessoas estão com dificuldade e aí os outros vão ajudando. A gente está vendo um monte de situação de generosidade nesse sentido, né? De doação, de ajudar aqueles que mais precisam. Então, é nessa dificuldade que a gente também está podendo mostrar a nossa humanidade, né? É Isso, nesse momento, isso. né?
Isso. E essa humanidade, ela aflora melhor quando se reconhece essa fragilidade. Se Uhum. reconhece que tá difícil para mim, mas tá difícil para o outro. Isso. E É. eu tenho possibilidade de fazer alguma coisa, por menor que seja, para o outro, eu me sinto melhor. Porque eu ainda Uhum. estou nessa condição de ajudar. Uhum. Então, é um Uhum. exercício que está muito... tá aí em pauta, né? A gente vê É. ações, né, entre os nossos círculos, né, nesse sentido de Uhum. maior solidariedade. E Uhum. se eu puder pegar o gancho do que você está falando, ainda das relações, né? Uhum. Ontem aqui em casa aconteceu de, por conta dessa nossa live, né? Eu queria Uhum. saber um pouquinho mais do lado da minha filha, que tem 16 anos, quase 17. Como é que está sendo esse período? Claro, já conversamos a respeito, mas eu acho que eu não tinha feito ainda uma pergunta objetiva nesse sentido, né? Uhum. Uhum. E aí eu falei, bom, você pode me conceder uma entrevista? E aí ela topou e Uhum. os humores não estavam tão serenos, né, nos últimos tempos. E ao ouvir dela o quanto está doendo a saudade Uhum. dos amigos, ouvir Uhum. que do que ela mais sente falta e a primeira coisa que ela faria se acabasse a pandemia hoje seria se encontrar com vários desses amigos e amigas para dar um abraço, peito com peito, Uhum. né? Eu percebi assim que nessa saudade tem uma tristeza muito grande, né? Uhum. E junto com essa tristeza, ela falou também de medo. Ela falou de medo, é medo de pessoas queridas adoecerem. Uhum. E isso tudo evocou assim um sentimento em mim que se sobrepôs a toda aquela contrariedade que estava vigorando até o momento. E eu senti um profundo amor, né? Uhum. E aí dissolveu tudo, a gente pediu um abraço para ela e então, às vezes são pequenas oportunidades que se fazem da gente ter um papo sincero e querer realmente ouvir o que o outro tem para dizer. Foi a É. sua E live que me proporcionou isso. ah, que bom, olha, que maravilha. Não, e falar sobre emoções, né? Que é o que a gente está estudando, né? Nós duas estamos estudando aí desde o ano Opa! passado, as emoções, e as pessoas não costumam falar, né? Parece que falar de emoção, que de que está com medo, de que está triste, parece uma vulnerabilidade. Então, eu não posso mostrar. Né? Mesmo estar com raiva, não posso mostrar. Parece que só estar alegre, e mesmo assim, mostrar que está muito feliz também não é muito, né? Ai, se eu ficar muito feliz aqui, o que, que vão pensar também? Tem que Então estar parece que a gente no tem que tom. esconder tudo. Parece que, principalmente quando a gente está no Disfarçar. mundo do trabalho, disfarçar. Parece que a gente tem que sempre colocar uma cara neutra e tô aqui séria, porque aqui é lugar de Bem, trabalho. boa, Eu tô aqui é lugar boa. de trabalho, né? É, Então, o que você está falando que você passou com a sua filha foi esse momento de falar de emoções, né? De ouvir, de se permitir. E a gente está com algumas emoções muito afloradas. marcantes, né? Muito, né? Então a gente também tá transbordando, né? As emoções estão muito à flor da pele também, né? Então, que bom Missão. que ela teve você também para ouvir, né? Isso é uma oportunidade, né? Talvez as famílias que estão, como eu falei, que reclamavam, né? Os profissionais que reclamavam que não tinham tempo com a família, talvez seja uma das dicas, né? Ter esse tipo de conversa sobre os sentimentos, como que a pessoa está lidando, que dificuldades, né? Se aproximar mais por esse caminho, né? Sim, eu vou te dar um outro exemplo também que me Hum, surpreendeu.
né? Como eu estou agora direto em casa, eu tenho ouvido ela cantar no quarto e tal. E eu falei para ela também, eu falei, nossa, você tem cantado mais. Olha que coisa boa. Ela me respondeu, não, mãe, eu sempre cantei. Você que não estava em casa para ouvir. Pá, né? Ai, Azevê. Puxa, Viu? né? Olha, também o lado bom. Agora eu estou te É, ouvindo. é. Então, mesmo assim, de um jeito brincalhão, a gente coloca um pouco mais na real o que Uhum, é verdade e fragilidade. Não é a mesma coisa. A gente não fica mais frágil ao se mostrar vulnerável, pelo contrário, uhum, né? Mas a gente estava num ritmo social de esconder tudo isso, tanto uhum, fragilidade quanto vulnerabilidade, e se mostrar sempre bem na fita, bem assim, estável, né? uhum. Ninguém é estável o tempo todo. E é um desafio a gente aprender a conhecer as nossas emoções, não é isso que a gente está aprendendo no curso? A Uhum, conhecer as nossas emoções para aprender a lidar com elas. E uhum. isso está fazendo toda a diferença na minha vida e está me fazendo enxergar que, pelo amor de Deus, o que seria de mim, né, neste Uhum. momento, sem as aulas lá que a gente tem. É verdade, é verdade. É, a gente teve essa sorte, né, de estar num curso que a gente conseguiu adaptar para a distância. Claro que a gente sente falta de tudo, né? Até de ter que ir até lá, e do transporte, do trânsito, enfim, até das coisas chatas, a gente também sente falta, mas a gente está É, conseguindo manter, né, mesmo a distância. Então, isso é um privilégio, uma sorte mesmo, né? é mesmo. É uma boa. Então, é interessante isso. Como eu te falei, a gente já está quase chegando em 1 hora, que é o tempo que o Instagram nos permite aqui de ficar Ah, nossa. batendo papo. Então, eu queria, assim, para encerrar a nossa conversa, queria que você ficasse à vontade aí para falar o que você considera importante nesse momento para essas famílias que estão com os seus filhos em casa e que estão se adaptando, e também uma mensagem para esses professores que ainda podem estar com alguma dificuldade e até acreditando que não vão conseguir, enfim. O que você pode dizer para encerrar nosso papo? Ai, para os professores, primeiro, para os professores, olha, ter escolhido essa carreira é porque está na pessoa essa vontade de Uhum, aprender constantemente. Não existe o professor se não tiver esse aprendiz de plantão. uhum, Então, uhum, vai continuar aprendendo, vai achar caminhos de se fazer entender, de fazer uhum, chegar o seu recado. Essa humildade de dizer, não sei, me ensina, né? Como é que uhum, faz isso daí? Eu vejo isso como um momento em que está mais do que na hora do professor se reconhecer como um profissional de grande valor e ser reconhecido uhum, pela sociedade, né? uhum, Que a gente chegue um dia como é no Japão, onde o imperador se curva apenas a um profissional, que é o professor, uhum, né? uhum, É isso que eu digo. A gente precisa se olhar e falar assim: olha só o que eu estou fazendo com satisfação, com muito uhum, autorrespeito e autorreconhecimento enquanto categoria, enquanto eu não falo de mim, eu falo do meu parceiro, eu falo do meu colega, eu falo da minha uhum, equipe. Nós falamos de um time uhum. poderoso e fundamental, né? Uhum, Fundamental, como as equipes de saúde são heróicos e estão salvando uhum, vidas. Eu diria que professor é uma categoria que também salva a vida. Salva a vida a uhum, médio e a longo prazo. Por quê? Porque semeia futuro. E isso pode uhum, fazer toda a diferença
na vida dessas crianças quando eles forem adultos. Então, que a gente não desanime. Aliás, professor se cansa, mas professor não desanima. Eu acredito nisso. Mas se cansa bastante. E para as famílias, né? Eu como mãe, eu diria assim, receita não tem. Que a gente não perca de vista a amorosidade. Eu li uma coisa muito bonitinha num livro do Cortella que eu tenho aqui, uma amorosidade competente. E essa amorosidade competente é aquela que não tem medo de errar. A gente não precisa acertar o tempo todo. A gente não precisa se exigir perfeição, né? A gente vai errar mesmo, mas querendo fazer alguma coisa que a gente não deixe de tentar. Que a gente viva um dia de cada vez. O dia de hoje, eu procuro aproveitar da melhor forma. Se não atingir o que eu queria, ele vai se encerrar e amanhã vai ser um outro dia. E eu quero acordar renovada em vontade, renovada em saúde. Eu quero tentar com tão ou mais força do que antes. Eu acho que para temperar tudo isso, não perder de vista a esperança, né? O bom humor, que eu acho que deixa tudo mais suave. E uma coisa que ficou muito forte com o nosso curso para mim, Cibele, é que realmente tudo passa. A impermanência é uma lei. Então, essa pandemia vai passar. Ela vai passar por outra. E leve o melhor isso em termos de aprendizado, de crescimento como pessoas, como humanidade, nas nossas vivências, nas nossas relações. E é isso. Eu quero aproveitar o dia a dia. E o dia de hoje, para mim, ele era especial, porque eu ia ter essa conversa com você. Eu passei o dia em torno disso aí. Ai, que bom, que bom. E tudo passa e, na verdade, tudo já está passando, né? Que também essa coisa de quando a pandemia acabar, talvez esse dia, esse marco, a gente não sabe nem quando começou direito, né? Não se sabe. Então, também talvez a gente não tenha um marco, né? Porque eu vi também muitas pessoas pensando nesse aspecto. Porque quando, né? Vai ter um dia que vão falar, o prefeito, o governador, alguém no mundo vai falar, acabou. Talvez a gente não tenha isso, talvez, né? Então a gente está passando por ela, a gente ela já está passando, né? Então a gente tem também aprender a conviver com essa pandemia. Talvez essa seja a próxima lição nossa, né? Pandemia, talvez. Né? Exatamente. Então eu quero agradecer seu aceite para o meu convite, fiquei muito contente. Eu, como te disse, eu sempre fui muito fã de todos os meus professores, sempre gostei muito de escola, eu chorava nas férias de saudade da escola, eu quando ficava doente, que não podia ir para a aula, eu chorava porque eu queria ir para a aula, então a escola sempre foi um lugar para mim muito importante. Então, esse negócio do aprender é algo que eu gosto muito. Então, eu estou aprendendo agora a fazer essas lives, então eu agradeço você que está me ajudando a continuar. A entrar nas lives, né? Não, mas isso é a tecnologia também, que às vezes não depende só da gente, né? Aliás, a gente tem uma parte que a gente controla, mas tem muita coisa que a gente, né, depende de muitos outros fatores para acontecer. Então, mas tudo deu certo, estamos aqui terminando já esse papo. Eu vou salvar, né, em seguida, e quem não pôde participar vai poder assistir depois. Então, eu agradeço muito você ter topado. Obrigada. Foi lindo, foi muito emocionante, foi muito, assim... Para mim foi muito também. bem.
Tá. Então Muito tá bom. bacana. Se tiver outra, também vou adorar. Ah, Querida, vamos marcar. você é ótima, você é uma mulher muito inteligente, muito dinâmica, muito antenada e me fez pensar em coisas que estavam aqui, ó, bem diante do meu nariz, mas assim, precisava olhar de um jeito um pouquinho melhor para isso e você que me concedeu essa oportunidade. Te Ai, agradeço que de bom. coração, tá Que bom? bom, muito bom. Então, agradeço todo mundo que participou aqui, que É, acompanhou, que e fez amigos, comentários, né? coisa querida. É O bom ter amigo. fã-clube da Meire, tem um fã-clube da Meire, que eu já soube. Então, são amigos, família, sim. Então, tá bom. Obrigada. Até mais. Beijo, querida. Até mais. Tchau.